Oi, pessoal, tudo bem? Professor Christian. Vamos continuar os nossos estudos agora em língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje da página 95 até a página 103. E o que nós veremos nessas páginas? Texto informativo. Então, nós vamos continuar o que foi trabalhado no conteúdo passado. Bom, na página 95, nós temos o exercício 3, que é uma história em quadrinhos. Leia os quadrinhos com atenção ao uso do diminutivo e do aumentativo. Então, existe um texto aí em quadrinhos, vocês vão fazer a leitura dessa história em quadrinhos para poder responder a questão 3. Então, na página 95 e na página 96 e também na página 97, há a continuação da história em quadrinhos. Aí, como vocês podem ver, a continuação da história em quadrinhos, encerrando na página 97. Então, lá, exercício 3, letra A. O que provoca humor nessa história? Converse com a sua família e tal, os colegas, mas vocês já sabem que como nós estamos ainda no período de pandemia, infelizmente não tem como conversar com os colegas. Até pode mandar mensagem no WhatsApp lá no grupo da escola, tá bom? B. Escreva o número correspondente ao que indica um diminutivo nas falas. Tamanho ou intensidade de algo, carinho, ternura, crítica, ironia. Gracinha da mamãe. A palavra gracinha, ela significa aí tamanho ou intensidade, carinho ou ternura, é uma crítica ou uma ironia. É isso que é para você escrever, apenas o número. Existem mais de uma alternativa que tenha mais de um número. Ela pode ser representar tamanho, mas também pode representar carinho, ou ela pode representar talvez um tamanho e uma crítica, tá? Não fique achando apenas que cada quadradinho representa um número só. Podem haver mais quadradinhos que tenham mais números, tá bom? Releia o último quadrinho da história, criançona. Em que grau está a palavra criançona? Está no diminutivo, no aumentativo, é isso. Marque a alternativa que pode indicar a intenção da mãe ao falar de Julieta. Carinho, desprezo, ternura, crítica. Exercício 4. Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com Julieta e Janaína. Releia e responda. Que linguagem é essa? O que o uso dessa linguagem pode revelar sobre Shirley nessa história? Ok? Então, os exercícios da página 98. Tá? Eu quero que vocês leiam com bastante calma a historinha. Não entendeu o exercício? Procura o professor, mas leia uma, duas, três vezes para responder os exercícios que estão no seu livro. Tudo bem? Página 99. Comparar para caracterizar. Então, leia as frases e escreva A, B ou C, fazendo relação correta às frases da esquerda. Então, eu tenho três frases do lado esquerdo. A letra A, o elefante africano é mais pesado do que o elefante asiático. Letra B, rinocerontes podem ser menos pesados do que hipopótamos. E letra C, as girafas tão pesadas quanto búfalos. E aí, na coluna da direita, ideia de igualdade, ideia de superioridade ou ideia de inferioridade. Então, você vai colocar dentro desses três quadrinhos A, B ou C. Tudo bem? Que é uma forma de comparação. Certo? Exercício 2.
Construa uma frase para fazer a comparação entre o tamanho de um lagarto e a moeda nessa imagem. Então, vocês vão olhar lá no livro que tem o lagarto e a moeda, e aí vocês vão construir uma frase. O lagarto é tão grande quanto a moeda, mais ou menos nesse intuito, tá certo? Mas uma frase verdadeira, tá? Eu só dei um exemplo aqui para vocês entenderem como que vocês poderiam escrever a frase de vocês, tá certo? Caracterizar com intensidade. Para mostrar mais intensidade, podemos apresentar as características assim. O elefante é muito pesado, é pesadíssimo. A sucuri é extremamente silenciosa quando se aproxima de suas presas. É silenciosíssima. Substitui cada expressão grifada por uma única palavra que expresse a ideia com a mesma intensidade. Então, vi um pôr do sol lindo, lindíssimo. O leão é extremamente bravo. Aí é com vocês. Tudo bem? Vamos lá na próxima página. Na próxima página, nós temos aí agora um outro quadrinhos, né? Um outro texto aí, que é sobre o Horácio. Então, tem uns quadrinhos aqui para vocês lerem e, a partir deste quadrinho, vocês vão responder os exercícios correspondentes a eles. Bom? Então, eu não estou lendo muito, explicando muitos exercícios, porque é sobre texto informativo, lembra? Eu preciso, nesse momento, deixar vocês lerem e tentar entenderem o que está escrito, para tentar resolver o exercício sozinho. Depois, eu vou fazer um outro vídeo fazendo a correção destes exercícios. Por isso que é importante vocês lerem e tentarem resolver o exercício sozinho. Não conseguiu? Lê de novo. Não conseguiu? Tenta ler mais uma vez. Não importa quantas vezes, você entendendo a história, você consegue responder os exercícios, porque é sobre interpretação de texto. Mas mesmo assim, se você não conseguir, você entra em contato com o professor. Tá? Entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Tudo bem? E depois eu farei um outro vídeo corrigindo todos esses exercícios, porque também é necessário fazer a correção. Tudo bem? Então vamos continuar. Observe que na página 102 e na página 103, a última página, nós temos aí ainda exercícios sobre os quadrinhos. Lá, releia o último quadrinho. Que resposta você daria a Horácio? Então, você vai ler o texto, tudo depende da leitura do texto. Então, você tem que ler os quadrinhos e entender a história que o quadrinho está querendo passar para você. E baseado nessa história, você vai tentar responder os exercícios. Tudo bem? Exercício 5. Agora é um poema. Leia o poema Dona de Casa, de Teresa Noronha. Brincando de manhã cedo, ela imita sua mãezinha. Faz num fogão de brinquedo um café de mentirinha. Que sentimentos podem estar expressos pelos diminutivos destacados? Quem são os diminutivos destacados? Mãezinha, mentirinha. Traduzindo, o que esse texto, o que essas palavras querem dizer na verdade? Letra B. Marque com um X nas frases em que a mudança de grau nas palavras destacadas expressas ironia, desprezo ou crítica. Que menininho irritante, não pode fazer manha. Era um menininho frágil, mas muito corajoso. Garotão, você acha que está exagerando na falta de educação? Garotão, você é show de bola. Então você vai marcar com um X dessas 4 frases, aquelas que expressam grau de mudança de palavras, tá? Como ironia, desprezo ou crítica, certo? Exercício 6. Veja as fotografias de 2 animais ferozes e igualmente perigosos.
O primeiro deles é a sucuri. Ela é uma cobra, né? E ela não é venenosa, mas ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela pode matar um ser humano, dependendo do seu tamanho. Ela pode ficar muito grande, e aí ela enrola. Geralmente a forma de atacar é enrolando na presa, né? E forçando até quebrar os ossos para depois ela poder engolir. Já o segundo animal, ele é tão perigoso quanto a sucuri. Apesar de que a sucuri não tenha veneno, o dragão de Komodo tem. Ambas, né, são da classe dos répteis, né? E o dragão de Komodo, ele, quando morde a sua presa, na sua saliva ali, quando ele morde, tem veneno. E aí o animal ele vai ficando doente, esse veneno, onde ele mordeu não cicatriza, até o animal ficar muito fraco, ele fica acompanhando o animal, né? Geralmente búfalos, animais que fazem parte da sua cadeia alimentar. E aí ele espera o animal ficar fraco, a tal ponto de que ele vai tentar atacar mais vezes, até o animal não ter mais forças, e aí sim ele vai lá e come o animal. Tudo bem? Então, só para mostrar, são dois animais ferozes e também são muito perigosos, apesar de um ter veneno e o outro não ter veneno. Essa informação é um texto informativo. Tá vendo? Mais uma informação que eu passei, na qual o exercício só mostrou a imagem. E eu contei uma historinha para vocês entenderem que, mas um é cobra e o outro é um lagarto. Mas os dois são ferozes e também são perigosos. Tá certo? Escreva uma frase que expresse essa igualdade entre esses dois animais, né? Não posso nem tentar explicar, porque se eu explicar é como se eu estivesse falando já a resposta. Algumas respostas não tem como nós tentarmos explicar, porque a forma com que a gente explica acaba, de certa forma, dando a resposta para vocês. Mas não é um exercício difícil de se fazer, tudo bem? Exercício 7. Escreva a palavra que você usaria para apresentar os seguintes adjetivos de modo intenso. Adjetivo é qualidade. O peixe de briga é muito belo. Ele é belíssimo. Entenderam como que é o exercício A? Então, a partir do exemplo que eu coloquei no exercício A, vocês fazem o exercício B e o exercício C. Tudo bem? Ok? Sem dúvidas? Se tiver dúvidas, entra comigo lá no WhatsApp. Tá bom? Então, o nosso assunto de língua portuguesa é esse para esta semana, tá? Façam com calma, façam devagar, tá certo? E não se esqueçam, fiquem em casa, usem máscara, tá certo? Façam as coisas com calma, as atividades com calma. Entrem em contato com o professor se vocês tiverem dúvidas. Façam isso, tá? Agora, nós vamos passar para a matéria de matemática. Eu resolvi gravar todas as matérias num vídeo só. Então, nós vamos falar de matemática agora, tá bom? Vamos lá? Matemática. Mais uma matéria que nós temos que ter continuidade com relação ao conteúdo passado. Tudo bem? No conteúdo passado, nós estávamos falando de adição e subtração de números naturais. Fizemos alguns exercícios, tá? Eu também vou fazer a correção deles também num outro vídeo. Vai ter um vídeo só para correção destes exercícios. Tudo bem? Agora nós vamos falar então de multiplicação e divisão. Mas essa primeira parte do vídeo de hoje nós vamos trabalhar separadamente. Vamos trabalhar apenas multiplicação de números naturais. Vamos iniciar com a multiplicação.
Os exercícios que serão trabalhados, as páginas que serão trabalhadas, serão, neste momento, da página 76 até a página 83. Tudo bem? Vamos continuar. Olhando esta imagem, multiplicação e divisão de números naturais, a unidade 4, na página 76 e 77, né, você consegue observar que existem aí várias crianças jogando basquete, né? Elas estão aguardando aí para um treino ou para um jogo, né? Então eu quero que vocês olhem para esta cena e comecem a observar detalhes desta cena. São todos da mesma equipe? São de equipes diferentes? Como você pode dizer para mim que são da mesma equipe ou que são de equipes diferentes? Ok? Lá na escola em que você estuda, na escola em que nós estudamos, há eventos como esse? Não necessariamente o basquete, mas os esportes em si. Tem jogo de futebol, tem jogo de basquete, tem jogo de vôlei, tem karatê, tem algum outro tipo de esporte na qual possa ser dividida as pessoas? Então, pensem, tá? E respondam aí no livro, tudo bem? Então, olhando essa imagem, eu quero que vocês observem que o assunto que nós trabalharemos agora é multiplicação. Eu tenho aí quantos grupos? Eu tenho garotos do grupo A, do grupo B, do grupo C e do grupo D. Como que eu posso diferenciar isso? Observando a cor da camiseta de cada um deles e também a letra que está na camiseta. Então, eu posso dizer que eu tenho aí 4 grupos. 4 grupos com 5 pessoas. Então, é como se eu fizesse uma soma. A multiplicação é um tipo de soma. Eu tenho 5 crianças e 4 grupos. Então, ficaria 5 vezes 4, que dá 20 crianças. Agora, vamos lá. Como assim 5 vezes 4? 5 crianças em 4 times. Então, no time 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 crianças. 5, guarda aí, 5. No time 2 eu tenho mais 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10 crianças, 2 times. No terceiro time, eu tenho mais 5 crianças. 11, 12, 13, 14, 15. E no quarto time, eu tenho mais 5 crianças. 16, 17, 18, 19, 20. Não deixa de ser uma soma de crianças aí. Tá? 5 vezes 4, 20. Como vocês estão no 5º ano, a tabuada vocês já sabem. Se não sabem, tem que saber. Porque multiplicação e divisão, o conteúdo principal é tabuada. E tabuada vocês não viram no 5º ano. Vocês viram em anos anteriores. Terceiro ano, 4º ano, já começa a trabalhar com a tabuada. Ah, mas professor, eu sou muito ruim de tabuada, eu não sei a tabuada. Eu vou te dar uma dica de como você pode tentar aprender a tabuada. É trabalhoso? É. A matemática não é como, por exemplo, história, na qual você lê o seu texto e você consegue memorizar, tentar entender, como a geografia, por exemplo. Lá no fundo da minha sala, ó, tem um mapa. Você olha para o mapa, né, e aí você consegue tentar entender uma situação. A matemática não, você tem que escrever. Alguns assuntos da matemática é só escrevendo. Você quer melhorar a sua leitura? Você tem que ler. Você quer melhorar a sua escrita? Você tem que escrever. Você quer melhorar a sua matemática? Né? Você tem que fazer as contas, não tem outra forma. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Peguem folhas de caderno
e escreve 0 vezes 0 igual a 0. 0 vezes 1 igual a 0. 0 vezes 2 igual a 0. Até 0 vezes 10 igual a 0. Ao lado da tabuada do 0, faça agora a tabuada do 1. 1 vezes 0 igual a 0. 1 vezes 1 igual a 1. 1 vezes 2 igual a 2. 1 vezes 3 igual a 3. Faça a tabuada do 1. Depois você faz a tabuada do 2 até a tabuada do 10. Na mão. Por quê? Porque é importante para você. Lá no seu cérebro, por mais que a mão esteja doendo, mas lá no seu cérebro, quando você começa a copiar 0 vezes 0, 0 vezes 1, até 10 vezes 10, o seu cérebro vai absorvendo as informações de forma devagar. Numa forma que você pode não entender, mas acredite no que eu estou falando. O seu cérebro vai começar a memorizar essa tabuada. Tá bom, professor, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantas vezes for necessário. Se possível, 10 vezes, 15 vezes, melhor. Todo dia, faça do 0 até o 10, pelo menos umas 3 vezes. Pegue 2 folhas de caderno grande. Faça numa frente de 0 a 10, o verso de 0 a 10. Então, faça 4 vezes. 2 folhas, 4 vezes por dia. E marque na folha o dia que você fez. Você vai perceber que com uma semana, você já vai estar craque nisso. É trabalhoso? É, mas é necessário porque o assunto que você está vendo agora depende diretamente da tabuada. Tá bom? Tudo bem? E aí você vai com calma. Ah, eu não sei quanto que é 5 vezes 8. É a tabuada do 5. 8 vezes. Então, o que você vai fazer? Ou você vai contar o 5 uma vez, 5. 2 vezes, mais 5. 6, 7, 8, 9, 10. Então, 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3, 3 vezes o 5. Eu já tinha 10. Mais 5, 15. Até chegar no 5 vezes 8, que é 40. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp. Pode ser no WhatsApp do grupo da escola, da sala, ou pode ser no meu WhatsApp particular, tá? Só não deixe de estudar, porque é muito importante. Lembra lá no vídeo? Nós não estamos perdidos. O tempo depende agora de você tentar aprender o conteúdo, tá? Para nós não perdermos, né? Como muita gente acha que esse ano não dá mais para recuperar. Esse ano dá para recuperar ainda. Agora depende de você. Eu estou tentando mostrar para vocês com o livro, até a página do livro está aqui, para vocês observarem o quão importante é estudar. E se tiver dúvida, se fosse na sala de aula, você levantaria a mão e perguntaria, eu responderia na hora. Mas agora nós não podemos estar juntos na sala de aula. Então, você vai entrar no WhatsApp e vai mandar mensagem para mim. Ah, professor, eu estou com dúvida. Eu vou lá e tiro sua dúvida. Então, não deixa de ser o quê? Uma sala de aula, só que demora um pouquinho mais para a gente poder conversar. E o que vai melhorar o seu desempenho é ler, é a leitura. Tudo bem? Então chega de conversa e vamos continuar agora. E nós vamos falar então de multiplicação com números naturais, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Para iniciar, a cena de abertura mostra as equipes do 5º ano que vão participar de um campeonato de basquete masculino. Para saber quantos alunos vão participar, efetuamos uma multiplicação. Do 4º ano vão participar 35 alunos. Para saber quantas equipes serão formadas, efetuamos uma divisão. As operações de multiplicação e de divisão serão estudadas nesta unidade. Então, analise a cena das páginas de abertura da unidade, aquela imagem que vocês viram anteriormente e que está lá no livro de vocês, na página 76 e na página 77.
certo? Converse no WhatsApp com o professor ou com os próprios colegas, converse em casa e respondam as questões a seguir. Quantas equipes do quinto ano vão participar do campeonato? Nós já falamos sobre isso. Quantos alunos de cada equipe? Então, quantos alunos há no total? Quantos alunos do quarto ano vão participar do campeonato? Agora, lá no quarto ano, é uma divisão. A divisão, ela vai fazer a operação inversa da multiplicação. Tudo bem? Então, se eu tenho 35 alunos no quarto ano e são divididos cada time de basquete 5 crianças, então eu vou fazer a operação da divisão. 35 dividido por 5, que é a operação inversa da multiplicação. Então seria que número multiplicado por 5, por conta de ser 5 crianças cada time, daria 35 crianças. É a tabuada do é o número 7. 7 vezes 5, 35. Então, eu tenho 7 equipes com 5 crianças, 5 alunos, para formar os 35 alunos no quarto ano. Tudo bem? Então, seria 35 dividido por 5 igual a 7. Terceiro quadrinho. O que aconteceria se fossem formadas equipes de basquete e o número de alunos fosse 17? E agora? Agora eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. E se um campeonato de vôlei tivesse 4 equipes do quarto ano, então quantos alunos seriam ao todo? Aí vocês precisam saber quantos jogadores fazem parte de uma equipe de vôlei. E nesse caso são 6. 6 pessoas fazem parte de uma equipe de vôlei. Se eu tenho 4 equipes, então eu tenho 6 vezes 4, que dá... Aí eu vou deixar com você por conta da tabuada. Não sei, não lembro. 0 vezes 0 igual a 0. 0 vezes 1 igual a 1. Até 6 vezes 4. E essas folhas que vocês vão fazendo as atividades, vão guardando ela no cantinho. Depois que você fez as 2 folhas, frente e verso, escreveu a tabuada, leia pelo menos 2 vezes. 0 vezes 0, em voz alta. 0 vezes 1, 0 vezes 2, até 10 vezes 10. Isso é uma técnica. É chato? Não deixa de ser. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, não adianta. Mas é uma forma de que vocês vão fazer o seu cérebro memorizar aos poucos. E isso é uma coisa que vocês não vão conseguir perceber. Mas logo, logo, a hora que aparecer uma conta de multiplicação, 7 vezes 5, 35. Mas peraí, como é que eu sei isso? Por você ter se esforçado naquele momento anterior e ter conseguido fazer os exercícios da tabuada. Tudo bem? Confie em mim porque eu já faço isso com outros alunos particulares que eu tenho aqui em casa e funcionou. Pode não funcionar com alguns, mas uma coisa é certa, mesmo que você não consiga, eu acredito que você precisaria fazer um pouco mais de exercícios. Copia mais uma folha, 3 folhas ao dia ou em mais dias. Não precisa ser todo dia, de domingo a domingo. Tira o sábado e o domingo para só ler a tabuada das folhas que você já tinha feito durante a semana. Tá certo? Dessa forma. Então, na página 78, há exercícios envolvendo a multiplicação. Então, multiplicação de números naturais. Ideias, vocabulário, cálculo mental e algoritmos. Vamos falar sobre isso. Juntar quantidades iguais. Flávio trabalhou 25 horas por semana durante 12 semanas. Quantas horas ele trabalhou nesse período? Então vamos tentar compreender isso daí. Você sabe que Flávia, eu falei Flávio, né? Flávia trabalhou 25 horas em cada semana.
e que são 12 semanas. Leia lá o exercício, ó. Flávia trabalhou 25 horas por semana durante 12 semanas. Então, você sabe que Flávia trabalhou 25 horas em cada semana e que são 12 semanas. Para saber quantas horas ela trabalhou nas 12 semanas, como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que planejar. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma das ideias da multiplicação, acompanhe lá em Planejar, na página 79. Uma das ideias da multiplicação é juntar quantidades iguais. Você precisa juntar 12 vezes 25 horas e efetuar a multiplicação de 12 vezes 25. Aí, executar. Executar, nós temos 3 modos. Complete o que falta em cada um. O primeiro modo é chamado de geometricamente. Com uma folha de papel quadriculado, nós construímos uma região retangular com linhas de 12 e 25 colunas e decompomos estes números. Se você conseguir observar, você vai ver que eu tenho 4 retângulos. Se você pegar a parte de cima do seu retângulo, ele tem 25 quadradinhos. E se você pegar a lateral, eu tenho 12. O que foi feito aqui a divisão? Eu peguei 10 quadradinhos e eu peguei 2 embaixo. Eu dividi o 12 em 10 e 2. Certo? Eu dividi o 25 entre 20 e 5. 20 mais 5. Certo? Se você observar, então, até as 4 cores para você ver, 10 quadradinhos com 20 quadradinhos, 10 quadradinhos na vertical e 20 quadradinhos na horizontal, se você contar dentro, dá 200, porque 10 vezes 20 é 200. Agora, lá no retângulo verde, se você pegar os 5 quadradinhos que sobraram, vezes os 10 quadradinhos da coluna, dá 50 quadradinhos, porque 10 vezes 5, 50. No retângulo de baixo, não tinha sobrado 2 ali na coluna? Então, 2 vezes 20, que dá 40. Por isso que está o 40 ali dentro. E o último retângulo, que é os 2 de altura e os 5 de largura, 2 vezes 5, 10. Então, se você somar o 200, mais 50, mais 40, mais 10, você vai obter a multiplicação de 12 vezes 25. Essa é uma das formas para você tentar resolver a multiplicação, a forma geométrica. Se você tiver um papel quadriculado com você, seria interessante até para você tentar resolver. Tudo bem? Agora, a segunda forma é a forma da decomposição. Você vai decompor os números 12 e o número 25. Então, o que eu vou fazer? Olha só, o 12 vezes 25 igual 12 é 10 mais 2, vezes 25 é 20 mais 5. Aí eu pego 10 vezes o 20 e no primeiro quadradinho eu coloco 200. Depois eu pego o 10 vezes o 5 e coloco no outro espaço 50. Se você observar lá no geométrico, no cantinho do papel quadriculado, olha lá, 10 vezes 20 igual a 200. 10 vezes 5 igual a 50. Depois você vai fazer o quê? 2 vezes o 20, que dá 40, e 2 vezes 5, que dá 10. A soma destes 4 fatores também resolve da mesma forma. Só que a segunda forma, decompondo os números, você não precisa utilizar o papel quadriculado.
E a terceira forma é o algoritmo usual, é a forma com que você monta o exercício. Tá? Como que eu vou montar esse exercício? 25 vezes 12. Da mesma forma que foi feito lá na soma e na subtração, a forma do algoritmo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, então você também resolverá desta forma. Só que agora o sinal que muda é vezes. Lá na adição, eu tinha os números que seriam somados são chamados de parcelas. Tudo bem? E eu tinha o resultado. Na subtração, os números que seriam subtraídos, eles eram chamados o de cima, minuendo, e o de baixo, subtraindo. E o resultado chamado de resto ou diferença. Na multiplicação, os números que serão multiplicados são chamados de fatores. Tá? Fator, eu tenho a primeira coluna, que é o 25, é um fator. E a segunda coluna, a segunda linha, 12, né? O número que multiplicará o 25, também é chamado de fator. E o resultado final é chamado de produto. Tudo bem? Então, agora eu quero que vocês observem como que será feito esta multiplicação. Tá bom? Olha no quadrinho, no balãozinho que o menino está falando. Como 12 é igual a 10, mais 2, para efetuar 12 vezes 25, posso fazer 2 vezes 25, que é igual a 50. E depois fazer 10 vezes 25, que é igual a 250. E somar os 50 com 250. Perceba como é interessante, né? E aí eu tenho o resultado com a soma depois, aí no caso das duas parcelas, porque uma multiplicação acaba se tornando uma soma no final. Tudo bem? Mas fiquem tranquilos, porque eu vou explicar agora como resolver essa multiplicação. Tudo bem? E depois nós iremos lá para a disposição retangular, continuação na página 80. Ok? Vem comigo. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, ó. Multiplicação. Para nós fazermos a nossa multiplicação, o nosso exemplo é o 12 vezes 25, certo? Então nós temos aqui, né, o fator 12, o fator 25 e o resultado será o produto. Quando nós vamos fazer a multiplicação, vocês podem observar que nós faremos aí 4 contas, né? Uma será a tabuada do 5, que eu já até deixei aqui, ó, 5 vezes 2, que dá 10. 10 o quê? 10 unidades, que é igual a uma dezena. E os 5 vezes 1, que dá 5. Só que esse 5 aqui, ó, tá multiplicando lá na dezena. Então, na verdade, o resultado 5 é 5 dezenas, ou 50 unidades. Então, peraí, vamos devagar. 5 vezes 2, 10 unidades. Lembra que tem que deixar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena? Eu não posso colocar 10 unidades aqui embaixo, tudo na casa da unidade. Então, eu vou colocar o zero da unidade e vai subir uma dezena. Então, 5 vezes 2, 10 unidades, o zero e sobe o 1. Agora, 5 vezes 1, 5 dezenas. Só que aí, ou 50 unidades, mais uma unidade, né? Na verdade, uma dezena, né? 10, então, vou colocar aqui, ó, 10 unidades, que vai me dar, então, no caso, 6 dezenas, que é o número 6. Depois disso, eu vou fazer, então, a tabuada do 2. 2 vezes 2, que me dá 4 unidades, certo? E 2 vezes o 1, que me dá 2 dezenas. Tudo bem? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 4 unidades
certo? E eu tenho 2 dezenas, que é igual a 20 unidades. O que vai acontecer? Como eu vou usar agora a segunda casa, esse 2 vezes 2, como este 2 que está sendo multiplicado está na casa da dezena, é como se fosse, na verdade, 20 vezes 2. Que ao invés de ser 4, na verdade, unidades, são 40 unidades ou 4 dezenas. Então, por isso que ficaria 40. E as 2 dezenas, vai passar para cá o 2, ficando 240. Agora eu vou fazer uma soma. 0 mais 0 dá 0. 6 mais 4 dá 10. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Então dá 300. Quer ver mais um exemplo? 23 vezes 12. Inventei agora. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Só que é uma dezena, então é 30. 1 vezes 2, 2. 230. Mais 6 mais 0, 6. 4 mais 3, 7. E 2. 276. Vamos mais uma? Agora vamos com 3. 123 vezes 275. Essa é grandona. 5 vezes 3, 15. Olha que importante saber a tabuada, hein? 15, sobe 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Mais 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Agora vamos para a casa da dezena. 7 vezes 3, 21. Então, sobe 2. Tá vendo que dá 210. 7 dezenas vezes 3 unidades, 210. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Sobe mais 1. E 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Agora vamos para o terceiro, que é a casa da centena. 2 vezes 3 dá 6. 6 o quê? Centena. Então, são 600. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora é só somar tudo. 5 mais 0 mais 0, 5. 1 mais 1, 2. 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Sobe 1. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 13.825. Tudo bem? É isso daí. Pessoal, uma correção. Eu falei 2 mais 1, 3. E eu coloquei 1. E no lugar do 1 é o número 3. Então, aqui eu vou apagar. Vai ficar, então, 33.825. Tá bom? Corrigido, tá? Entenderam como faz a conta? Então agora fica cada vez mais fácil, né? Vamos continuar então. Disposição retangular. As árvores nesta plantação estão em disposição retangular com 4 linhas e 5 colunas. Quais são as multiplicações correspondentes a essa situação? Qual o número total de árvores? E se fossem 12 linhas e 11 colunas, então qual seria o número total de árvores? Bom, vocês estão observando a árvore aí na imagem. Como é uma imagem com poucas árvores, dá para contar nas mãos, nos dedos. Qual o número total de árvores? Então, são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quais são as multiplicações correspondentes a essa situação? 4 linhas com 5 colunas, 4 vezes 5. Tá?
E a letra C, se fossem 12 linhas e 11 colunas, então qual seria o número total de árvores? Essa eu deixo para você. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando, página 81. Na página 81, nós temos aí número de possibilidades. Uma lanchonete oferece 3 tipos de lanche no pão de forma: queijo, frango e patê de berinjela. E 4 tipos de suco de fruta: laranja, uva, morango e acerola. Quantas possibilidades de escolha de um lanche e um suco? Quantas são essas possibilidades? Dá para calcular. Complete a tabela para comprovar sua resposta. Olha só que interessante. Nessa tabela você olha aí tipo de lanche na coluna, queijo, frango e patê de berinjela, e tipo de suco na linha. Aí eu tenho as colunas laranja, uva, morango e acerola. Observe que na segunda linha, segunda coluna, eu tenho Q e L. Q de queijo, L de laranja. Então seria um lanche queijo e o suco de laranja. Ao lado, eu tenho Q, U. Seria então o lanche queijo e o suco de uva. Ao lado, novamente, eu tenho Q e M, que é o queijo e o morango. Bom, baseado nesse exemplo, então eu gostaria que vocês completassem essa tabela. Tudo bem? Letra C. E se fosse 9 tipos de lanche e 7 tipos de suco, quantas possibilidades são? Isso é uma parte da multiplicação, que é chamado de possibilidades. Agora, proporcionalidade. Pedro percorreu 160 metros dando 3 voltas na pista. Se ele der 6 voltas nessa pista, então quantos metros ele vai percorrer? Complete o esquema e responda. Observe. 3 voltas, tracinho 160. Significa que em 3 voltas ele percorreu 160 metros. 6 voltas, uma interrogação. Por quê? Porque eu não sei, e é isso que ele está perguntando. Quantos metros ele vai percorrer? Eu quero que você observe que de 3 para 6, aumentou quantas vezes? 2 vezes. Porque 6 é o dobro de 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, se de 3 voltas foram 160 metros, 6 voltas, que é o dobro, 160 também será o dobro. 160 vezes 2. Tudo bem? Então, eu quero que vocês calculem, porque a pergunta é quantos metros ele vai percorrer. Aí você vai montar a conta 160 vezes 2 e vai colocar o resultado aí no lugar de resposta. Tudo bem? Na página 82, nós temos aí, complete a tabela das multiplicações. Da mesma forma que você fez na página anterior, exercício 3, as possibilidades de escolha, agora no 5, você vai, ao invés de colocar igual queijo, laranja, você vai fazer uma multiplicação. Observe, na segunda linha, primeira coluna, o número 7. E na primeira linha, terceira coluna, o número 7. O encontro das duas, a linha com a coluna, está escrito 49. Por quê? 7 vezes 7, 49. Olha o 8 na linha de baixo encontrando com o 8. 64. 8 vezes 8, 64. Agora, que número abaixo do 8 ali, na primeira coluna, quarta linha, encontrando-se lá na última coluna, na quarta linha, o resultado já está lá, 99. E na primeira linha, última coluna, é 11. Então, que número vezes 11 dá 99? Agora eu vou ter que fazer uma operação inversa. Eu vou ter que dividir 99 por 11 para encontrar o valor que eu tenho que colocar. Entendeu? Olha só, não é difícil fazer. Se não conseguir, entre em contato comigo.
Exercício 6, cálculo mental. A letra A, a letra B, a letra C, elas estão incorretas, porque não tem nenhum sinal de vezes. Olha a letra D, letra E, letra F, até a letra V. Todas são vezes. Então, observe que tem um 3 sobrando, 103, 1003, 10.003, depois tem 75. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão apagar o 3, riscar o número 3 e riscar o número 5. E entre o número, ali então agora na letra A, ficaria 10 e 7. Então você vai colocar 1 vezes, 10 vezes 7, que vai dar 70. Na letra B, 100 vezes 7. Então você vai apagar o 3 e apagar o 5. Vai riscar o número 3 e o número 5. Na letra C também, vai riscar o 3 e o 5, vai ficar 1000 vezes 7. E o restante vocês conseguem resolver. Tudo bem? Exercício 7, responda depressinha. Quantos anos há em 20 séculos? Vocês têm que saber quantos anos tem um século. O exercício 7, a forma de você responder é mais ou menos semelhante à forma lá da proporcionalidade. O exercício com o número de voltas. Tá certo? Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, tá? Vamos para frente. E a última página de matemática identifica a multiplicação de 2 fatores em cada caso. Ah, os 2 fatores são pares e o produto é 20. Que número? Um número par são 2 fatores. Primeiro fator. Esse primeiro número é par, o segundo número também é par, ele vezes ele dá 20. Tudo bem? Tem que ser 2 pares que multiplicados o resultado seja 20. Letra B, o primeiro fator é o sucessor do segundo, ou seja, o primeiro fator, vamos colocar assim, por exemplo, tá? 5. E o sucessor dele é o 6. E o produto deles tem que dar 56. Por exemplo, 5 vezes 6. Só que 5 vezes 6 é 30. Não é 56. Entenderam? Foi só um exemplo. Então, é baseado nesse exemplo que vocês procurarão quais serão estes 2 fatores, onde um é o sucessor do outro e a multiplicação entre eles é 56. Tudo bem? E por aí vocês vão tentando resolver. O exercício 9 é como resolver a multiplicação, o algoritmo usual. Olhando os exemplos que estão acima, vocês farão os cálculos com os que estão embaixo. Tudo bem? E o exercício 10, multiplicação em medidas. Segundo o especialista, o leite é essencial para o desenvolvimento das crianças, pois é um alimento com grande concentração de cálcio importante na formação dos ossos. Uma creche abriga 365 crianças. Durante o dia são servidos 2 copos de leite para cada criança. Quantos copos de leite são consumidos em 2 semanas nessa creche? Imagine a situação. Eu preciso saber quantos copos de leite é em um dia. Certo? E depois de um dia, eu calculo em 2 semanas. Tudo bem? Ok? Então é isso. Vamos continuar aqui na nossa próxima apresentação. Bom, eu vou encerrar por aqui o nosso vídeo, porque ele ficou comprido. Ficou com português e matemática. O próximo vídeo que eu já tenho gravado é História, Geografia e Ciências, tá certo? E mais uma vez, não se esqueça, muito obrigado, fique em casa, use máscara, leia, estude a tabuada, faça a tarefa, leia de novo, porque só assim você vai conseguir aprender. E se tiver dúvida, entre em contato com o professor. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Saudades!